A graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos, preciosas irmãs. E já está começando meio atrasado aqui, vocês perdoem nós por isso. E o Dado precisou sair, foi fazer umas coisas aí. E não deu tempo dele chegar a tempo, chegou agora. Então nós estamos um pouco atrasados, vocês toleram nós aí, suporta nós aí. Que o Espírito Santo na vossa vida vai dar para vocês essa paciência, né, conosco. E eu estou aqui com a Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde o apóstolo Paulo, ele fala assim: agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto, disse. Falando com os irmãos ali da igreja de Efésio, vocês não vão ver mais meu rosto. Vocês não vão ver mais meu rosto. Aí ele continua falando: portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos. Vocês não vão ver mais meu rosto. E também eu digo para vocês que eu estou livre do sangue de todos vocês. Porque não deixei de dar para vós todo o conselho de Deus. Todos os conselhos de Deus. O apóstolo Paulo disse que a sua carta que ele escreveu, são 17, né? Ali foi expressado para nós os conselhos de Deus. E lá no Salmo 2 está escrito: bem-aventurado aquele que não segue o conselho do ímpio. Existe o conselho de Paulo, existe o conselho do ímpio na Bíblia. A Bíblia fala do conselho de Paulo e do conselho dos ímpios. Os conselhos de Paulo é o conselho de Deus. Deus usou Paulo para dar o seu conselho. E o diabo usa o ímpio para dar também o seu conselho. Para dar seu conselho. Tem uma palavra que diz assim: se conselho fosse bom, não era dado. Mas também se fosse vender, que dinheiro que ia comprar? Qual é que é o dinheiro que paga um bom conselho? Então tem que dar de graça mesmo, porque não tem como pagar. Não tem como pagar. Eu observo, meus irmãos e irmã, está ouvindo? Eu observo Ruth na Bíblia. A Ruth chegou aonde chegou? Ela chegou a casar com Boaz e ter um filho com Boaz chamado Obed. Mas a Ruth chegou aonde chegou por causa dos conselhos de Noemi. Tudo que Ruth fazia era debaixo de conselho. A Noemi aconselhou ela: fica na roça de Boaz, fica com a moça de Boaz, deita no pé de Boaz, cobre com o manto de Boaz. Agora você espera, deixa Boaz trabalhar, não vai atrapalhar ele, é hora de você parar e Boaz começar. Porque é assim, quando nós para é quando Deus começa. Deus não trabalha junto com nós. Deus trabalha quando nós para. Deus trabalha quando nós para. O irmão Branda disse que quando o sol vai embora, que não tem mais sol, vem a noite, e a noite é o descanso da terra. A noite é o descanso da terra. O sol é o trabalho, o sol dá trabalho, a noite dá descanso. Que o irmão Brana diz que a noite é o símbolo da morte.
e que o sol é o símbolo da vida. A vida vai e a morte vem. E é o descanso da natureza. É o descanso das flores que o sol murchou. Agora a noite ela retorna. A noite é restauradora. Ela não restaura a sua atividade. Você não está cansado, você não vai dormir. Depois quando você acorda, você não acorda disposto. Porque foi restaurado a sua força durante o sono, que o irmão Bueno fala que é símbolo da morte. Aí ele vem e fala assim, tudo que é símbolo da morte, Deus vai tirar. Por isso que lá na eternidade não se dorme, porque o dormir é símbolo da morte. E é o descanso. É o descanso. O irmão Branham diz que 2 horas da manhã, 2 às 3 horas da manhã, é o horário que Deus fala conosco. Nós pensamos que Deus fala conosco de dia, né? Não. O dia, ele é trabalho, o dia é alvoroço, é caminhão de gás que passa tocando gás, é carro rebaixado que passa com som alto, é criança que grita, o dia é alvoroço, porque tudo está em movimento. Porque o sol coloca o movimento, né? O sol coloca tudo em movimento. Os pássaros, os animais, tudo se movimenta. Mas a noite, ela é o descanso e se torna perigosa. Porque os animais noturnos, aproveitando disso, ele procura suas caças à noite, quando ele encontra indefeso, aquele que são os do dia, porque tem os do dia e os da noite. Que o apóstolo Paulo disse, vós são filhos do dia, vós não são filhos da noite. A noite nós sai de atividade, o dia põe a nós em atividade. A noite nós sai de atividade e Deus entra. Por isso que eu falo, aonde nós para, Deus entra. Irmão, a Bíblia é clara. Graças a Deus pela Bíblia, que a Bíblia ela é vida, ela é clara. Deus colocou Adão para dormir, para tirar a Eva dele. Quando Adão acorda, a Eva estava na sua frente. Ele não viu Deus tirar a Eva dele. Porque Deus ponhou ele para dormir, para poder trabalhar, para tirar a Eva dele. Deus ponhou ele para dormir. Sono profundo. Não é sono raso, não. Sono profundo. Para tirar a Eva dele. E depois nós encontramos que quando Moisés tira Israel do Egito, ele tira que hora de dia? Meia-noite. Moisés tira Israel do Egito à noite. E o irmão Branham disse, quando o povo se agitou, porque o povo se agitou. No lado direito, no lado esquerdo era a montanha, na frente era o mar. Atrás o exército de Faraó, eles viram totalmente numa armadilha. Aparentemente era. Aí eles começaram a clamar. Aí Deus falou para Moisés, põe o povo para aquietar. Põe o povo para aquietar, que vocês verão a salvação do Senhor. Mas aquieta que entra a salvação. Tem que fazer uma coisa para ter outra. O irmão Branham vem e fala, Moisés colocou o povo para dormir. Ele colocou o povo para dormir.
E quando o mar vermelho abriu, ele estava dormindo. Quando ele acorda, ele tem aquele caminho no meio do mar para eles passar. Teve que colocar dormir. Eu falei de Adão, agora estou falando de Moisés, tirando Israel do Egito, à noite, Deus abrindo o mar vermelho à noite, abrindo Adão dormindo, não encontra a Ruth deitada no pé de Boaz, meia-noite que ela foi deitar no pé de Boaz e cobrir com o seu manto. Não encontra Sansão arrancando o portão de bronze da cidade de Gaza, que ele ficou lá até a meia-noite com uma prostituta, e depois ele sai, que o povo fechou o portão para ver se pegava ele arranca o portão, parmeia o portão, sobe um monte e joga o portão, mostrando Jesus arrancando o portão. E a que hora que era que Sansão esse portão? Vai lá na Bíblia, meia-noite. Meia-noite. É quando tudo está em silêncio, é que Deus trabalha. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. O médico trabalha no silêncio. Tem que dar anestesia para seu paciente. Tira seu paciente de cena, para depois ele fazer a operação. Se ele for operar o paciente sem anestesia, ele pode cortar uma veia que não pode ser cortada e lá veio o problema da hemorragia. Então o paciente tem que ter totalmente fora de cena para que o médico entre em cena e tire o problema que o está atacando. Então o natural ensina o espiritual. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, São João 3. Se você não entende o natural, como você vai entender o espiritual? Porque o natural é sombra do espiritual. O natural é uma Bíblia também. É a Bíblia que leva, é a segunda Bíblia que leva a nós a terceira, que é a natureza. Nós temos 3 Bíblias. O astro, a natureza e a de papel. 3 Bíblias. Porque Deus trabalha só com a matemática 3 para a perfeição. Deus não abre mão da matemática. Deus não abre mão da matemática. E o irmão Branda disse, se os seus números não estiver em ordem, o seu quadro está confuso. Se os seus números não estiverem em ordem, o seu quadro está profundo, está confuso. Você está com a vaca comendo capim em cima da árvore. E lá em cima não tem capim. E ela vai lá em cima querer achar capim em cima da árvore, porque seu quadro está errado. Você não usa matemática, e a matemática é a única coisa que não tem erro, é matemática. E Deus trabalha com matemática. Esse é um ministério que Deus tem, que não é muito usado pela área pastoral, pelos ensinadores, pelos mestres. Eles não exploram muito a matemática, e Deus não trabalha sem matemática. Deus não trabalha. A Arca de Noé é uma prova disso. E Apocalipse 11 está dizendo que as 2 testemunhas ele vem medir o templo, medir os adoradores, medir. E Deus falou para Jó, quem é que põe medida no mar? Tudo medida. Até a noiva é contada, que nenhum, não sobra um, não falta um, é contado. A noiva é contada. Não passa uma a mais nem sobra. Ela é um povo contado. E Deus chama nós da vida para a morte por número. Mensagem, redenção e poder. Deus chama nós por número. E chama nós da morte pelo nome.
Mas quando ele vai chamar nós para morrer, ele chama número tal, que cada um de nós tem um número. E quando ele chama o nosso número, nós cai para a morte. E quando ele vai tirar nós da morte, ele chama por nome. Ele chama por nome, Lázaro, saia do túmulo. Aí já é nome. Mas para chamar nós para entrar na morte é números. Aí o irmão Branham vem e fala, será que, quem sabe o seu número é o próximo? Quem sabe o seu número é o próximo? Agora está certo, irmão. Se chega a hora de Deus te chamar, você é o seu número, e você tem sido uma pessoa que só traz coisa boa próximo, você não atrapalha ninguém, você ajuda, Deus pode acrescentar os seus dias. Como está escrito em Efésios, honra pai e mãe, para que tudo vai bem e viva longo dia sobre a terra. É o primeiro mandamento dado com promessa. É honrar pai e honrar mãe. Agora, honrar pai e honrar mãe não é só dizer o natural. Porque nós também temos pai e mãe, espiritualmente falando, a palavra de Deus é a nossa mãe. E o Espírito Santo é o nosso pai. Que ele gerou nós dentro da palavra, porque o filho é gerado dentro da mãe. E Deus gerou nós dentro da palavra, dentro da Bíblia. Nós somos filhos da Bíblia. Nós somos filhos da Bíblia. Porque o próprio Jesus mesmo fala assim, quando Maria mandou chamar ele, que estava numa reunião, e mandou falar para ele, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora te esperando. Ele mandou o mensageiro levar a mensagem para ela, dizendo, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem minha palavra e obedecem. Ele disse isso. E obedece. Então quem que é a Bíblia? A Bíblia é os dois seios do El Shaddai. A Bíblia é dois seios. Dois seios que sustenta, nós mantém. É dois seios. E Deus é El Shaddai com dois seios. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos no seio de El Shaddai. Agora, que hora que foi que Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo está despedindo dos irmãos, dizendo que os irmãos não iam ver o rosto dele, e choraram, abraçaram, por causa dessa palavra, você não vai ver mais meu rosto, que dali ele ia sair, e o rosto dele, você não vai ver mais meu rosto, não viram mesmo. E isso trouxe tanta lágrima, tanto choro entre os irmãos, abraçaram ele, que foi dura essa palavra, você não vai ver mais meu rosto. Mas eu não deixei de dar para vós todo o conselho de Deus. E o vosso sangue está livre da minha mão. Não tenho sangue na mão, disse Paulo. Eu não tenho sangue na mão. O que é não ter sangue na mão? É pessoa que você deve pregar para ela, você não prega. Aquele sangue está na sua mão, se ela morrer sem ouvir o Evangelho. E você pôde pregar para ela, não pregou, você tem sangue na mão. Você quer ter sangue na mão? Se você não fala para a pessoa de Deus, você não convida a pessoa para ir na igreja, você não mostra a pessoa uma mensagem, não precisa pregar, entrega para ela uma mensagem e mandar ela ler essa mensagem. Você está tirando sangue da sua mão. Que é o que o apóstolo Paulo disse. Eu estou livre do vosso sangue. E Deus falou para Jeremias. Jeremias vai e prega para esse povo. Se eles ouvir, ouve. Se eles não ouvir, que não ouve. Mas prega. Para que o vosso sangue não esteja das tuas mãos. Para que o vosso sangue não esteja na sua mão. Então, irmão,
Deus põe Adão para dormir e tirou Eva. Moisés pôs o povo para dormir e abriu o mar vermelho. A Ruth, Boaz foi dormir, a Ruth deitou no pé dele e cobriu com o manto. Meia-noite. Meia-noite. Também Sansão tirou o portão de bronze para Miô e jogou. Meia-noite. Meia-noite foi também que o anjo da morte entrou no Egito. E o sangue foi colocado no bar da porta, impedindo que o anjo da morte entrava, e não entrou mesmo, graças ao sangue de um cordeiro. E agora pense bem, o sangue de Cristo, que é o sangue de Deus, Atos 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados com o sangue de Deus. Sangue de Deus, não é sangue do homem. Eu falo, Atos 20, 28, vós fois comprado com o sangue de Deus. Não, ele remiu a sua igreja com seu próprio, com o sangue de Deus. Nós somos remidos pelo sangue de Deus. Então o sangue que Jesus derramou é o sangue de Deus. É a Bíblia. Se você não crê na Bíblia, você vai ter que crer mais. Agora, era meia-noite, quando Paulo pregava, sendo que ele estava dando a ceia, primeiro dia da semana ele dava a ceia, que era domingo. Os apóstolos davam a ceia no primeiro dia da semana, Atos 20. Primeiro dia da semana reunia para partir o pão. E o apóstolo Paulo pregou até meia-noite. E o irmão caiu da janela que dormia profundo sono. O irmão dormia profundo sono e caiu da janela 3 andares. Ele caiu 3 andares. 3 quer dizer 3 Lutero, Oeste, Pentecoste. 3 andares. Cai morto. Meia-noite, que dormiu, ouvindo Paulo pregar. Paulo desceu, abraçou ele e falou para os irmãos: aquietais, que a alma está nele. A alma dele não saiu dele. E o irmão levantou, o moço levantou e continuou até amanhecer pregando, pregar a noite inteira. Atos 20, a noite inteira pregando. Porque ele ia despedir dos irmãos. Era a última pregação dele. Então ele pregou a noite inteira. E nós também estamos chegando nesse lugar de ter a última pregação, o último sermão será pregado um dia. Um dia você vai ouvir o último sermão. Um dia a minha voz também não vai mais ser ouvida, como disse Paulo. Meu rosto não vai ser mais visto. Mas quando chegar nesse lugar, eu queria dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse, que eu sei que é difícil dizer. Quem é que pode imitar Paulo? Mombrana disse que você pode tentar imitar Paulo, que é difícil imitar Paulo. Quem é que imita Paulo? Que ele disse: eu sou imitador de Jesus. Imitar eu, mas como imitar Paulo? Como imitar Paulo? Mas tem o último sermão. E o último sermão foi pregado à noite. Não foi pregado de dia. De Paulo, pregando para os irmãos. Foi à noite. E não é exatamente a hora que nós estamos vivendo, meia-noite. Não é a hora que nós estamos vivendo, meia-noite. Então, o que tem que acontecer nessa meia-noite que nós estamos vivendo? A noiva saindo do noivo e se apresentar ao noivo. É o que Deus fez. Preparou Eva, porque Adão não teve trabalho nenhum com Eva. Adão não preparou Eva.
Quem preparou Eva foi Deus. E quem prepara a noiva é Deus. Não é o homem, é Deus. Eu estou mostrando Eva como exemplo. Quando o Adão viu Eva, ela estava pronta. Adão falou: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado varoa. E Adão pegou ela para a mão e saiu para o jardim, mostrando o jardim para ela, que nada ela conhecia. Ela estava em total ignorância sobre as coisas que Deus tinha criado. Adão que saiu mostrando para ela. Mas Adão não teve trabalho, Adão nem deu opinião para Deus como é que ele queria ela, de olho azul, do jeito que Deus queria, que ele queria. Nem opinião ele deu. Deus fez a Eva sem opinião de Adão, sem palpite de Adão. Por isso que ela se tornou a mulher mais linda que já existiu na terra de São Bruna. Por isso que ela se tornou isso. Agora, hoje está repetindo isso. Deus que tirou nós de Jesus no Calvário, Deus tirou nós de Jesus no Calvário. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Estava morto. Quando Deus tirou nós de Jesus, Jesus estava morto. Ele morreu 3 horas da tarde. E nós fomos tirados entre as 3 e as 4. Porque ele foi crucificado 9 horas da manhã. E morreu às 6 da tarde. Ele ficou 6 horas vivo no Calvário, mostrando 6.000 anos do mundo. E quando Deus tirou ele, tinha acabado o tempo. Tinha acabado as 6 horas, que é 6.000 anos. Fora do tempo. Porque o tempo acabou, né? Sabe que o tempo acabou. O cateçais, que é a era da igreja, nós demos um passo para frente. Véu adentro está na frente da era. A era está em segundo lugar. O maná na panela dourada está em terceiro. É um passo para frente. Se entra véu adentro, você entrar véu adentro, você tem que deixar a era para trás. Senão você não entra véu adentro, se não deixar o cateçai para trás. Aonde você entra, você nem vê o cateçai. E nem a luz do cateçai você vive mais. Você vive agora na glória da Shekinah. Você mudou de luz. Você não é mais luz da era, é luz da glória da Shekinah. E da onde vinha a luz para acender as 7 eras da igreja, os cateçais? Da onde vinha a luz? Era de dentro para fora. Porque não podia entrar a luz de fora para dentro, porque era fogo estranho. Os 2 filhos de Arão morreram com isso. Porque quiseram acender o cateçai, e o fogo que acendia o cateçai tinha que esquecer, vir de dentro para fora. Tinha que vir do terceiro lugar para o segundo. É onde está a era da igreja. A era da igreja está em segundo lugar. Em terceiro lugar está a glória da Shekinah. Em terceiro lugar está a panela dourada com maná. E o Mambrana diz que aquele maná é Jesus, que é o maná escondido, que ele fala em Apocalipse: aquele que vencer, eu darei do maná escondido. O maná escondido é Jesus, que está escondido do mundo. O mundo não consegue ver Jesus como Deus. Até agora nós tivemos irmão da mensagem declarando que Jesus já veio. Ele já veio em teofania, como juiz supremo, para dar permissão para Mambrana pregar o selo, que precisava permissão do juiz, porque Adão perdeu tudo, Jesus conquistou, mas precisava de um juiz para dar libertação, dar permissão para usar a Bíblia. Em 63 ele vem como juiz supremo, que ele é visto na nuvem, com cabeleira branca, juiz supremo, em teofania, não é em físico. Jesus já veio, mas em teofania. Em teofania ele veio para Moisés também, e Moisés viu ele pela costa. E Moisés disse: eu não vou sozinho se a sua presença não for comigo. E Deus falou: minha presença vai contigo. Ele mandou um anjo, e era Jesus em teofania. A coluna de fogo era Jesus, a nuvem era Jesus, a água da rocha era o Espírito Santo, o mel era o Espírito Santo, a rocha era Jesus. Quando Jacó luta com o anjo, que ele transforma ele de Jacó para Israel, quem era?
que estava trazendo aquela transformação para Jacó, ou mesmo que trouxe para Abraão. Elohim, quem trouxe para a mãe de Sansão a mensagem que ela ia gerar um filho e ia libertar eles dos filisteus. Quem é que apareceu para a mãe de Sansão? Apareceu para o pai de Sansão. E depois ele pensando que era um homem, ele falou, coma conosco. Ele falou, não posso comer com vocês, mas ofereça um sacrifício que eu aceito. Ofereceram um cabrito, e quando o cabrito foi no altar, que o fogo desceu, ele subiu na fumaça, aquele anjo, aí reconheceram que não era um homem, era um anjo. Aí até falamos, morremos. O pai de Sansão falou, vamos morrer, porque nós vimos um anjo. E aí foi revelado para eles que não era homem, que era um anjo. Mas a revelação veio quando ele subiu na fumaça, quando foi embora. Aí que foram revelados que era um anjo, que não era um homem. Foi que ele foi embora da fumaça. Mas enquanto conversava com ele, dando promessa, ele olhava como um homem. E quem que era? Era Jesus, é lógico. Nós que era Jesus. Porque o Lombana disse em todos os versículos da Bíblia você vê Jesus. Se você não vê Jesus, está errado. Jesus está na Bíblia inteira. Se você não vê Jesus no versículo, está errado. Leia de novo. Porque Jesus, ele é a Bíblia. Jesus está em forma de letra, imprimida em papel. Imprimido em papel. Agora, o que não encontra? A Ruth vai deitar no pé do Boaz, meia-noite, cobrir com o manto do Boaz, meia-noite. É hora de nós deitar no pé de Jesus. É hora de nós cobrir com o manto dele. O que vem em seguida? Casamento. Qual é que é o próximo passo? Casamento. Antes do casamento tem que deitar no pé do Boaz, tem que cobrir com o seu manto. Tem que aquietar, seguir o conselho de Noemi. Noemi é os 144 mil de Simão Brando. Ruth teve Obed de Boaz. Depois ela não fica com o menino, ela dá para Ruth, ela dá para Noemi. Nós não fica com Jesus, nós devolve ele para Israel. Nós vamos embora para casa, mas Jesus volta para Israel. Que ele vai mostrar o sinal na mão deles, vão perguntar que ferida é essa. Eu vou lá, ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos, e eles chorarão. Zacarias está escrito isso. Zacarias está escrito isso. E que hora que veio a ressurreição desse moço que pregava no dia da Santa Ceia de Paulo, Atos 20, que ele caiu da janela morto, e Paulo deita sobre ele, e ele ressuscita. É hora de ressurreição, meia-noite, o menino ressuscitou. Mas ele foi ressuscitado porque ele estava ouvindo a pregação de Paulo. Ele estava na reunião de Paulo. Ele estava tomando ceia de Paulo. Aí ele morre, mas ressuscita. Porque se você está ouvindo Paulo, se você está na ceia de Paulo, se você está na fé de Paulo e você morre, tem ressurreição para você. Tem ressurreição para aquele que está ouvindo Paulo. Morre, mas ouvindo Paulo. Então tem ressurreição. E era meia-noite. Era meia-noite. Então você vai ver, se você for contar no dedo, você vai ver uma meia-noite a noite lá de Adão. Deus põe Adão para dormir, não sei que horário foi, mas põe Adão para dormir. Depois veio o anjo, também à meia-noite, o sangue não vai da porta à meia-noite. Você vai ver Sansão tirando a porta da casa meia-noite. Você vai ver Ruth deitando no pé do Boaz meia-noite. Você vai ver Paulo ressuscitando o menino meia-noite. Você vai ver a voz, o clamor, meia-noite houve um clamor. Eis o esposo. Eis aí o esposo.
Aí que levanta as 10 virgens, era meia-noite. Era meia-noite. Como a Ruth despertou Boaz, para Boaz dar promessa do casamento para ela, nós temos que despertar Jesus, porque Jesus estava dormindo no barco e as ondas do mar levantava 6 metros de altura de Samambuena. E o discípulo lutando com tudo que podia e nada resolvia. O que nós faz? Nós luta, nada resolve. Quanto mais você luta, irmão, para deixar seu hábito, para deixar seu vício, mais pior fica. Sua luta não melhora nada. Piora. Para de lutar. Deixa Jesus lutar por você. Você pode pescar a noite inteira, não pegar nada, mas Jesus manda você lançar a rede enche, mas deixa ele mandar. Recebe a ordem dele. Pedro disse, nada pegamos, mas pela tua palavra lançarei a rede. Se você usa a palavra de Deus para lançar a rede, você vai ter peixe. Se você usa a palavra de Deus para trabalhar, se você usa a palavra de Deus para casar, se você usa a palavra de Deus para viver, se você usa a palavra de Deus para fazer o seu passeio, se você usa a palavra de Deus para tudo, você vai ter peixe. E peixe quer dizer revelação. Aí acordaram Jesus, Jesus levantou, o que aconteceu? E Jesus está levantando, já levantou, o mambrando de Jesus já está de pé. Os anjos estão todos no corredor, esperando a noiva chegar, disse o mambrana. O coral já foi treinado. A banda está tudo pronta. O irmão Brana disse isso, creio que é a mensagem, o evangelismo no tempo do fim. Os anjos estão todos no corredor lá no céu. O coral está treinado, já foi treinado para receber a noiva. Então o que nós temos que fazer? Deitar no pé de Boaz, cobrir com o seu manto, pegar 6 medidas de cevada, que é os 6.000 anos de trabalho, e colocar no avental, e vir com Ruth, com Noemi, porque é os 144.000. É Ruth e Noemi. É Noemi e é Ruth. É a noiva é os 144.000, é os dois que vai entrar no milênio. A noiva para ser rainha e os 144.000 para ser o servente. É esses dois. É sempre esses dois. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. E o interessante que quem transmitia para Ruth o conselho não era Ruth que aconselhava Noemi. Era Noemi que aconselhava Ruth. Era Noemi que aconselhava Ruth. É Israel que aconselha nós. E a salvação vem de quem? Jesus disse, a salvação vem do judeu. A salvação vem do judeu. A fé vem do judeu. O nosso padrão de vida vem do judeu. Tudo que se trata de Deus, Deus uma pessoa, não tem 3 tronos, só há um Deus. Isso é fé do judeu. O judeu não divide Deus em 3. O judeu não. A nossa fé vem de lá. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com Jesus. Mas essa é a hora, irmão. Essa é a hora de nós deitar nos pés de Boaz. Essa é a hora de nós cobrir com o seu manto. Depois vem a recompensa de seu irmão. Primeiro Ruth decidiu, foi justificada. Ruth trabalhou, foi santificada. Ruth deitou no pé de Boaz, ela recebeu o Espírito Santo. Depois veio a quarta coisa, o irmão Branham disse, recompensa. E recompensa era o casamento. Está faltando a recompensa nossa, que ela vem no casamento. Porque é quando se casa que se torna herdeiro. Sem casar não é herdeiro. Tem que casar para ser herdeiro. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos para as perguntas da tarde, então. A irmã Maria Aparecida pergunta: pastor, o que quer dizer mulher rixosa que a Bíblia diz? Irmã, isso aí é provérbio, né? Salomão é que
que ele pesquisou, porque Salomão, tem muita gente que pensa que Salomão foi perdido. Salomão não foi perdido, não. Porque depois que ele é rei, ele se torna pregador. Eu falo assim, eu fui rei em Jerusalém, agora eu sou pregador. Quando ele prega Eclesiastes, ele prega Provérbio, Eclesiastes e Cantar de Salomão. Ele prega justificação, provérbio, santificação, cantar, Eclesiastes é santificação. E batismo, casamento, cantar de Salomão é casamento. Ele prega 6 coisas. Ele prega justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, casamento lá. O Cantar de Salomão é o livro de Cristo e a noiva. Ele foi pregador, e que pregador que ele foi. E ele foi um pregador, e um pregador muito simples, muito humilde, ao ponto de dizer que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu testei tudo que o meu coração pediu, eu dei. E eu descobri que é tudo vaidade. Tudo vaidade. Aí que ele fala que morar com mulher, o que fala aí? Rixosa. É preferível morar, parece, debaixo de uma ponte do que com a mulher rixosa. Mulher que só fica reclamando, fica murmurando. E é mesmo, irmão. Salomão tem total razão, tanto para a mulher como para o homem. Uma mulher que convive com um homem, que só vive reclamando, só vive queixando. Nada tá bom. Nada tá bom. É cobertor curto, cobre a cabeça, descobre o pé. Não tem jeito de ficar coberto. Casa com mulher, cobertor curto. Nada tá bom. Nada que faz tá bom. Sempre reclamando. É melhor morar debaixo da ponte. É melhor morar debaixo da ponte do que morar no lar assim. Morar numa vida assim. Porque a murmuração é uma das coisas que Deus não tolera, viu? Olha Israel no deserto. Israel no deserto caíram prostrados. Deus não levou eles para Canaã por causa das murmurações deles. A murmuração de Israel fez Deus fazer coisa que não estava no projeto dele. Trazia aquela... Me ajuda aqui a palavra. Codorniz. Trazer codorniz lá do mar para eles comer, não estava no padrão de Deus. Aquela ali veio por murmuração. Tem muita coisa que nós recebemos na vida, não é por oração não, irmão. É por murmuração. E tudo que vem que Deus dá para nós, porque que nós murmura, traz morte. Mas tudo que vem por oração traz vida. Existe coisa que nós podemos receber de Deus por murmuração. Isso aí vai trazer morte. Mas o que Deus dá para nós por oração, traz vida. Vamos para o filho de oração, então. Da tarde. Pode fazer as suas perguntas, irmão. Aquilo que a gente poder responder, a gente responde com grande prazer. A gente responde. E tem muita gente que aprende com a resposta que a gente dá. E a gente procura dar uma resposta que a gente tem altura para dar. Porque tem coisas que a gente não está na altura de dar resposta. Porque a gente nem começou a aprender ainda. Nem começou a aprender. A gente nem começou a aprender. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, é quando a gente não sabe nada. A gente tem que ser um João Ninguém, a gente tem que ser nada para Deus pegar a gente como Ele pegou a terra sem forma e vazia e transformou ela no jardim do Éden. Então Deus também tem que pegar nós sem forma e vazio para transformar no jardim. Se nós não tivéssemos sem forma e vazio, não tem jeito de Deus trabalhar em nós, como Ele não tinha jeito de trabalhar na terra se ela não tivesse sem forma e vazia. Aí Ele trabalhou nela, aí Ele pôde trabalhar nela. Então vamos ser sem forma e vazio para Deus trazer um jardim sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso casamento, sobre o nosso lar. Mas tem que ser sem forma e vazio, se desvaziar. Desvazia que Deus enche. Enquanto nós estamos cheios do mundo, cheio de vaidade, não tem jeito de Deus trabalhar na nossa vida, não. Não tem jeito, não. E a igreja vai ficando fraca, a gente vai ficando fraco, daqui um pouco não quer mais ler mensagens, daqui um pouco não quer mais ler Bíblia, daqui a um pouco não quer mais ir na igreja, daqui a pouco não quer mais dar dízimo, daqui a pouco não quer mais tomar ceia, lá já se foi. Já se foi. Já se foi.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque para se salvar é difícil. Mas para se perder é fácil. Porque para entrar em problema é fácil. O duro é sair do problema. O duro é sair. Para entrar é fácil entrar, mas é difícil sair. É a mesma coisa do cigarro. É fácil começar a fumar, duro é parar. É fácil começar a beber, duro é parar. É fácil começar, é difícil, é fácil começar a brigar. O difícil é parar com a briga. Tudo que entra é difícil sair. Então não entra em problema. Fica com Deus, fica no Calvário. O melhor lugar é Calvário. Se tiver alguma pergunta mais para fazer, vocês façam. Faça, porque a sua pergunta não ajuda tanto você que faz, mas ajuda outro. Ajuda outro. E você está ajudando. Você fazendo pergunta, você está ajudando. Porque a Bíblia Sagrada, graças a Pedro, nós tem muita coisa que Jesus ensinou por causa das perguntas de Pedro. Por causa da pergunta de Pedro. E Pedro perguntava e Jesus respondia. E por causa das perguntas de Pedro, nós temos muita coisa boa da Bíblia. Então vamos perguntar para que Deus possa responder. E através da resposta nós podemos aprender muitas coisas. Deus abençoe. A oração, Dani? A oração então é... Benedita Nitz, pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro, pede oração ao seu família e seu lar. Joel William, pede oração ao seu favor, pede oração também à sua família. Marcos Geraldo, pede oração por soluções de problemas. A irmã Adriana Brits, pede oração ao seu favor e família. O irmão Antônio Carlos, pede oração ao seu favor e família. A irmã Andréa Rodrigues, pede oração à sua família. A irmã Maria Aparecida, pede oração à sua família. Irmão, irmã, nós vamos orar. Sabemos que Deus ouve a nossa oração pela graça e o Espírito Santo intercede por nós, conforme está na Romano 8, com gemidos inexprimíveis, que não sabemos orar nem como pedir, mas o Espírito Santo, ele endireita a nossa oração e leva na presença de Deus. E nós temos muito testemunho. Nós temos testemunho de pessoas que estavam no hospital, recebeu alta. Eu tenho o testemunho da minha esposa, que ela ficou 20 dias totalmente descontrolada com o intestino. Agora a graça de Deus controlou de novo. Nós temos o neto da irmã Dulce, que não falava, hoje está falando. Nós temos muito testemunho de pessoa que recebeu sua libertação, estava desempregado, Deus abriu a porta do emprego, estava ganhando mal, o patrão melhorou seu salário. Nós temos muito testemunho, muita maravilha que Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele nunca mudou e nunca mudará, ele é o mesmo. Se ele curou no passado, ele cura no presente. Basta que nós tenha fé. Ele pede só uma coisa para nós, não é dinheiro não. Não é dinheiro não está nisso. Ele só pede fé. A sua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé te curou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lá no livro de Hebreu, no Hebreu 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então vamos com fé pedir. Deus Santo, maravilhoso é Tu. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada ouvinte e sabe das suas necessidades. Como está escrito em São Mateus, eu sei da vossa necessidade antes que vos peça. Então dá, Senhor, para cada um a resposta da sua oração e a libertação dos seus problemas. Se é emprego, abre uma porta. Se é saúde, dá, Pai. Se é Espírito Santo, enche do Espírito Santo. Se ele tem pescado a noite inteira, não tem pegado nada na vida, mas agora pela Tua palavra, Senhor, enche a sua rede. Enche a sua rede de peixe, enche a sua casa de bênção, enche a sua mesa de alimento, enche a sua noite de sono, de descanso. Oh Deus, o Senhor não tem mudado, o Senhor é o Deus que entra em fornalha e paga a chama de Nabucodonosor. Continua entrando em cova de leões, tampando as bocas do leão e deixando Daniel livre.
O Senhor é o Deus que continua abrindo o mar vermelho para o seu povo ter passagem sólida e firme. O Senhor abre Jordão, o Senhor derruba o muro de Jericó. O Senhor faz o que o Senhor pode fazer para a libertação dos teus filhos, ao qual o Senhor trabalha dia e noite a seu favor. Obrigado, Deus, por o Senhor ser o nosso Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor nos ouvir. Obrigado, Deus, por o socorro que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por o Senhor conservar nós na fé e a mensagem do profeta na nossa mão, sem dúvida alguma, que ele é o Elias de Malaquias 4. Isso é graça, isso é misericórdia concedida a nós. E obrigado por ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.